Olha só, cafeína chegando e se fizer um balanço do ano, das decisões de investimentos que tomou, qual seria esse saldo? Salve pessoal, Sammy Boy! Olha, não foi um ano fácil não, viu? Ativos de risco apanharam mais que gato em desenho. Eu que sou investidor do mercado cripto, por exemplo, levei umas pancadas, como qualquer um que tinha cripto no portfólio, e quem se destacou foi a renda fixa, né? Mercado de renda variável é isso mesmo, oscila ainda mais em períodos tão turbulentos. É cenário macro pegando fogo, troca de governo, quadro fiscal preocupante e claro que isso deixa o pessoal mais avesso a tomar risco e faz com que busquem ativos mais seguros. E com a renda fixa pagando mais, para se tomar esse risco, precisa de um retorno ainda maior. E aí, Doni, vamos perguntar o seguinte para o público. Qual o sentimento de vocês em relação à nossa taxa de juros para 2023? Acham que corremos o risco dela subir mais ou acreditam numa queda? E você, meu querido Doni? Cara, olha, a curva de juros subiu bem, né? A previsão do mercado mostrou um baita pessimismo. Eu acho que o resultado vai depender muito das medidas dos primeiros meses do governo. O que vai ser feito em termos de rigor fiscal, de política responsável ou expansionista demais, enfim, muitas perguntas ainda sem respostas e são essas respostas que vão nortear a trajetória dos juros, na minha opinião. E pensar que pouco tempo atrás a Selic estava em 2%, né? Não foram muitos os que contavam com essa subida em 2 dígitos em menos de 2 anos. Claro que a gente teve uma pandemia, tensão eleitoral, tudo mais. Mas para os investidores mais conservadores que não curtem surpresas e aqueles que apostaram em títulos públicos ou CDBs pré-fixados na época, muitos se decepcionaram com a derrocada do preço desses títulos, dado o atual patamar da taxa de juros. Porque, vamos lembrar, quando o juro sobe, o preço do título pré-fixado cai. A renda fixa só realiza o retorno com 2 condições. A primeira, Doni, é se a pessoa levar o título até o final. E a segunda, obviamente, é de não tomar calote. Quando a pessoa vende antes, ela está sujeita à marcação ao mercado. E o que tem acontecido? A pessoa comprou o título em determinada taxa. Como a taxa de juros subiu, em relação à taxa que ela comprou, e em relação à expectativa de taxas que as pessoas tinham na época, o título hoje pode valer menos do que ela pagou. Então existe muita gente aí que investiu em 2021 e quando vê quanto tem na renda fixa, tem menos. E aí? Vender para compensar o prejuízo ou aceita que dói menos, né? O que fazer nesse cenário? Não é fácil e, óbvio, ninguém gosta de perder dinheiro. Mas tem que pensar também que qualquer caminho que você for trilhar, for escolher, vai ter vantagens e desvantagens. Pensando nos títulos de renda fixa pré-fixados, investidos, por exemplo, lá em 2021, quem apostou neles na época acreditava que a taxa de juros iria estabilizar, ficar ali, sei lá, entre 7% e 8%, segundo bem destacou o analista Eduardo Pérez da Nuinvest. E se essa previsão tivesse correta, investir em um título pré-fixado que estivesse pagando naquele momento 8,5% ao ano, seria um bom investimento. Mas o que aconteceu? No meio do caminho tinha uma pedra, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui para ver se ajuda. Então, vamos lá. Ano passado, supor que ano passado, há exatamente um ano, você comprou um título que vencia em 4 anos e a taxa implícita dele, pré-fixada, era 4%. Então, no meu exemplo, o título valia 1.000 no vencimento, o que vale dizer que você pagou há um ano 854. Então vamos lá. 854 há um ano e ele vence daqui a 3 anos, porque ele tinha 4 anos de vida e não se passou, por 1.000. Isso tem uma taxa de 4%. Quando você quer vender o título, por exemplo, hoje, a taxa mudou. Os títulos de 3 anos, porque hoje ele ainda tem 3 anos até o vencimento, ele tem uma rentabilidade de 10%. Ele continua valendo 1.000 daqui a 3 anos. Só que hoje o valor dele é R$ 751. Por quê? R$ 751 a 10% durante 3 anos, ele vale 1.000. Aí você vai falar, não, eu comprei o título a 4% ano passado. Vale a pena eu vender hoje e pegar o título que paga 10%? A resposta é dar na mesma, porque você vender hoje, vão descontar pela expectativa de taxa, que é justamente os 10%.
Ou seja, se as taxas subirem em relação ao que era esperado, você vai perder dinheiro na marcação ao mercado, que serve caso você venda antecipadamente o título. Se as taxas ficarem exatamente o esperado, você vai ganhar a taxa contratada mesmo valendo antes. E se a taxa se revelar menor do que a esperada, você ganha mais dinheiro do que o contratado. Agora, por que uma taxa de juros sobe mais que o esperado? Porque todo mundo tinha um cenário, por exemplo, você comprou o governo brasileiro, estava 4% esse título de taxa ao ano. Estavam levando em conta a situação da saúde fiscal brasileira, né? As contas públicas, o poder de arrecadação, e falaram, não, para esse risco é 4%. Por que de 4 passa para 10? Porque os investidores começam a exigir mais. Falam, olha, agora com a maneira que você está se comportando, 4% é pouco. Então a taxa de juros também sobe, porque o risco de calote do país também aumenta. Mas resumindo a pergunta, dá na mesma você que comprou um título há um ano, com vencimento para 2025, a uma taxa de 4%, dá na mesma você vender esse título e comprar hoje um de 2025 a uma taxa de 10, do que você ficar com o título, porque a marcação ao mercado, ela faz esse ajuste. Bom, outras coisas que mudaram o cenário, né, e que impactam em taxa de juros, no mercado de renda fixa ou renda variável, que ninguém cogitou que teríamos, nos últimos tempos, um vírus mortal como o Covid. Acabou afetando a inflação. Temos inflação alta em vários países que não costumam ter, caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, a Europa como um todo. Tudo isso ainda agravado pela guerra da Rússia com a Ucrânia. Ou seja, tudo aconteceu de forma imprevista. Com isso, os bancos centrais estão se ajustando, inclusive para conter a inflação. O nosso Banco Central, por exemplo, atingiu 13,75% ao ano. E o que eu diria? Com 13,75%, não precisa fazer tudo, mas depende do seu perfil. Mas é interessante você dar uma olhada em CDBs parrudos. Não é incomum você encontrar alguns que pagam, se for no pré-fixado, mais de 15% ao ano. E outros que pagam 120% do CDI, que também dá uma taxa mais ou menos dessa grandeza. E o pensamento pode ser aplicado, né, de forma análoga para quem que pegou um título que paga IPCA+, né, ou seja, paga a inflação mais um percentual. O raciocínio é exatamente o mesmo em relação a taxas esperadas e mudanças. A única diferença é que você, nesse caso, está negociando o juro real. Então você fala, não importa quanto é a inflação, o que vai afetar o preço do título é se o juro acima da inflação ficar acima ou abaixo do esperado. Já se o investidor optar por manter os papéis em carteira, os novos aportes precisam ser com taxas melhores, de modo que a rentabilidade total aumente. Mas se for desfazer dos papéis, mesmo com prejuízo, aí precisa calcular em quanto tempo você recuperaria a perda. E aqui já considerando um novo título em condições melhores, além, é claro, de avaliar qual será o risco atrelado a esse investimento. É claro que quando você tem mudanças na expectativa de taxa, tem uma regra. Se uma taxa era de 5% esperada e foi para 6%, se o título tem um dia para vencer, quase a mesma coisa no valor. Agora, se ele vence daqui a um ano, já é maior. 2 anos maior, em 10 anos, o impacto é maior. Por isso que a gente fala que quanto maior o vencimento, maior, né, a volatilidade e a variação do título frente a oscilações nas taxas de juros. Lembrando que a oscilação sempre é a esperada em relação à realizada, né? Então, uma menos a outra. O que é melhor? Entrar num título que paga 13% ao ano por 2 anos ou um que paga a Selic por 2 anos? Lembrando que é do mesmo emissor. Por definição, os dois títulos têm que ter a mesma expectativa, porque se todo mundo achar que o da Selic vai dar mais, ninguém compra o outro, todo mundo compra o da Selic, e ninguém comprando, o preço do outro cai até a remuneração ficar adequada. Se todo mundo achar que 13,5%
é mais do que a Selic esperada no período, vai todo mundo comprar o título, o preço do título vai subir e aí a taxa de retorno vai ser menor. Então, por definição, a melhor expectativa para a Selic em determinado período, né, quanto vai ser a Selic média nos próximos 2 anos, é pegar quanto o governo brasileiro paga num título de 2 anos pré-fixado. Se for escolher um segundo título, uma boa é optar por um outro indexador, tipo o IPCA ou o CDI. Né? A gente está passando por uma transição de governo, mudança de política fiscal, de convicção econômica, enfim. A inflação pode surpreender e os títulos indexados ao IPCA podem vir a ter uma melhor performance. E vale lembrar que quando a gente fala em finanças, a gente fala do binômio risco e retorno. E tanto renda fixa como renda variável tem risco. Então, um problema que às vezes as pessoas se deparam é que elas olham só o retorno e não veem o risco. E aí, quando acontece um evento imprevisível e negativo, tem uma dor de barriga muito grande. Falou bonito, Sammy Boy. Então me resta agora chamar o Giro de Notícias. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, se declarou inocente de 8 acusações em um tribunal federal dos Estados Unidos. As acusações incluem fraude eletrônica e alegações de financiamento de campanha. O ex-CEO da agora falida exchange de criptomoedas fez sua segunda aparição em um tribunal de Nova York. O volume de aporte de estrangeiros na B3 superou a marca de 100 bilhões de reais em 2022. Os gringos aportaram mais na bolsa brasileira que os gestores brasileiros, uma vez que um investidor institucional terminou o ano com saldo negativo de 142 bilhões e meio de reais. Só em dezembro, os saques totalizaram 20 bilhões e meio. As ações da Apple caíram mais de 4% ontem na Nasdaq, o que fez a gigante ter um valor de mercado inferior a 2 trilhões de dólares. Microsoft e Saudi Aramco também perderam o posto das companhias avaliadas em pelo menos 2 trilhões. O desafio da demanda em meio à alta da inflação e desaceleração da economia são pedras no caminho da fabricante do iPhone. Notícias giradas, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, valeu mesmo pessoal, obrigado principalmente por se inscrever no nosso canal Invest News. Se você também quiser deixar um comentário, uma observação, uma ponderação, uma sugestão, sei lá eu, deixe aí nos comentários. O like no vídeo também é sempre muito bem-vindo. Bons investimentos para você e até o próximo programa. Tchau. Valeu, Doni. Tchau, tchau.